Boa noite, sejam todos bem-vindos à 33ª live do Ago ABC. Hoje é 26 de outubro de 2021. Hoje a prontidão que está de serviço é a prontidão azul. Um abraço a todos os componentes da prontidão azul que está de serviço no estado de São Paulo e no Brasil. Hoje é dia da Cruz Vermelha. Também é dia do trabalhador da construção civil. Um abraço a todos os trabalhadores da construção civil. Tá vendo aquele edifício, moço? Ajudei a levantar. Foi um tempo de aflição. Era 4 condução, 2 para ir, 2 para voltar. Hoje, depois dele pronto, olho para cima, fico tonto. Mas me veio um cidadão e me diz desconfiado: tu tá aí de mirado ou tá querendo roubar? Música espetacular do Zé Ramalho, cidadão, em homenagem aos nossos companheiros da construção civil. E a nossa convidada de hoje, daqui a pouco estarei falando com ela, vou ler a biografia dela, é a doutora Selma, psiquiatra e psicoterapeuta. Daqui a pouco estarei batendo um papo com ela, meu amigo e minha amiga. Ago ABC, Associação Gremista Oitaviano ABC, recreativa, cultural e assistencial. É composta pela nossa diretoria executiva. Diretor-presidente Edson Limide Guerdão. Diretor vice-presidente e vice-diretor financeiro, primeiro tesoureiro Alberto de Oliveira. Diretor administrativo, secretário-geral Rogério Henrique de Souza. Vice-diretor administrativo, primeiro secretário João José da Silva. Diretor financeiro, tesoureiro-geral Luiz Mansur Filho. Também é composto pelo nosso Conselho Fiscal. Presidente Paulo Alves Garrindo Júnior, que também é um dos apresentadores do Ago ABC. Secretário Francisco Mariano dos Santos. Relator Geraldo Magela Davó. Também temos o Conselho Consultivo. Presidente Marcelino Aparecido Marsura. Secretário José Ribamar da Silva. Relator Odair Marques da Silva. Deixa eu beber aqui que a minha voz está indo mal. Continuando, diretor jurídico Cláudio Roberto de Campos. Diretor social Celso Fernando Batello. Diretora do Departamento Feminino Sandra Aparecida da Rocha Lunardelli. Diretor de Esportes José Luiz da Silva. Diretor de Patrimônio Luiz Carlos dos Santos. Diretor de Relações Públicas Jair Donizete Carneiro. E hoje, 26 de outubro, quem está fazendo aniversário? Parabéns aos aniversariantes de hoje e até a semana que vem, segunda-feira. Nós, oficiais e praças, e também os associados, desejamos a todos paz, alegria e muita saúde para você, meu amigo e minha amiga. E quem está fazendo aniversário no dia de hoje, no 26 de outubro, nesta terça-feira: Pedro de Jesus Almeida, Valdemiro Soares, Gilson da Silva Souza, Ivo Lopes, Van Dias Esteves, Mohamed El Turk. Amanhã, quarta-feira, 27 de outubro, Cláudio Garcia Chau, Roberto Alves Martins, Denis Camargo, Claudemir Celestino, Elias Francisco de Souza, Luiz Cecílio, Luiz Roberto Moraes e Luiz Vicente. Na quinta-feira, 28 de outubro, dia de São Judas Tadeu, Antônio Pichinin, Silvio Leal, Wilson Goss Júnior, João Paulo, Douglas Carvalho Rodrigues, Valdir Cardoso. E na sexta-feira, 29 de outubro, Mauro Toledo, Felipe Zachello, Cleide Ribeiro Ramos, Lude Soares. No sábado, dia 30 de outubro, Dorival Timóteo Leite, Nilton Miranda, Hugo Barros, Moro, Rafi Solimeu. E no domingo, dia 31 de outubro, Halloween,
Vitória Oliveira, Paulino, Alexandre Dutra, Laércio Brandão, Geraldo Kendi Tissiju, e Laísa de Medeiros Ian e Donidei Dananibali. E abrindo na segunda-feira os aniversariantes do mês de novembro, dia 1º de novembro, dia de Todos os Santos: Francisco Garcia, José Marcos Oxissafel, Mônica Carmo Radel, João Pose e Rinaldo Divino Veronese. Desculpa aí, Veronese. E a nossa convidada, deixa eu ver aqui a nossa convidada para chamar ela para participar aqui, enquanto eu vou ler a biografia. Thelma Aparecida Buzo de Marque nasceu em 18 de junho de 1963, filha de Davi Luiz Buzo, comerciante, e Aparecida de Nardi Buzo, também comerciante. Sempre apaixonada pela medicina, brincava de ser médica das bonecas e nunca pensou em ter outra profissão. Em 1987, graduou-se médica pela Universidade de Mogi das Cruzes, realizando sua residência médica no Hospital do Juqueri, em Franco da Rocha. Já em 1993, iniciou a sua formação em psicoterapia na Escola Paulista de Psicodrama, onde ministrou aula de psicopatologia. Atualmente, realiza atendimento de psiquiatria clínica e psicoterapia em consultório particular. Boa noite, doutora Thelma, está me ouvindo? Estou ouvindo sim. Boa noite, Tenente Carneiro. Obrigada pelo convite. Um prazer enorme estar recebendo vossa pessoa aqui na nossa live. Gratidão, que eu também quero falar para vocês, que eu também conheço a doutora Thelma, espetacular profissional. E, vem cá, pegando aqui a tua biografia aqui, então desde de criança você já era psicoterapeuta das bonecas. Na verdade, eu era médica mesmo das bonecas. Eu acabava com todas dando injeção. Então, eu machucava todas elas dando injeção. Mas a intenção era boa, né? Eu achava que elas estavam doentes e precisavam de injeção, né? Depois, mais tarde, é que eu fui pensar na psiquiatria, né? E a psicoterapia veio por último. Eu comecei a trabalhar, a fazer a formação em psicoterapia. Depois que eu já era casada, já tinha minha menina com 1 aninho, né? Então, veio um pouco mais tarde, né? Então, a medicina que foi a primeira paixão e depois veio a paixão pela psiquiatria e agora pela psicoterapia. Né? Mas, querido doutor, mas o que levou você mesmo para essa área da psicoterapia? O que foi o tchan? O que foi esse? Então, eu comecei a fazer a formação em psicoterapia para agregar conhecimento à parte de psiquiatria clínica. Eu dizia que eu não ia trabalhar com os pacientes em psicoterapia. Eu dizia que eu só precisava fazer a formação para entender melhor, para lidar melhor com eles, para conhecer melhor a parte técnica e poder usar isso na parte clínica. Mas a vida leva a gente por alguns caminhos que não são planejados, né? Eu comecei a lidar com essa área e, de repente, eu estava atendendo, né? Então, assim, e foi exatamente aquilo que o meu professor, na época, o Vitor Dias, ele comentou. Ele falou, não, quando você vir, você vai estar atendendo, você vai atender sim. Eu falava, não, Vitor, eu só quero conhecimento, né? Ele, não, você vai atender. E, de fato, né? E hoje eu faço isso de uma forma muito tranquila, muito minha, né? Muito eu. Eu descobri algo que é meu, né? Eu pergunto, doutora, já assim uma pergunta bem... O ser humano é complicado ou não? Como é que se define aí nessa área aí? O ser humano é complexo. Complexo. Então, a grande questão é complexo. Então, a grande questão do ser humano é ser complexo, e isso faz com que pessoas que têm tudo para ser iguais sejam totalmente diferentes. Então, essa complexidade que é inerente ao ser humano, ela traz essa aparência de dificuldade de lidar
com o ser humano, né? Mas, na verdade, existe, assim, uma dificuldade que as pessoas acabam achando que tem por medo, insegurança. Eu acho que, assim, medo e insegurança são as palavras-chave para a gente falar num tipo de trabalho como esse, né, num bate-papo como esse, que acabam trazendo problemas psicológicos, né? Porque é lógico, a gente tem ali as várias causas que a gente chama de psicopatologia, mas não nos cabe discutir isso aqui, né? Mas, assim, as pessoas, elas têm medo de enxergar a si como elas de fato são, né? Por quê? Justamente porque elas são complexas. Então, elas vão olhar para algumas atitudes que elas têm, o espelho, tá? E elas vão ver que elas estão agindo diferente daquilo que elas gostariam de agir. E dá muito medo. E aí vai se criando uma série de fantasias em cima disso. E meu amigo Tenente Carneiro, você não tem ideia de como isso pode gerar fantasias, dificuldades na vida de todas as pessoas, né? Então, é uma coisa muito, muito complicada, tá? E aí, tem um outro lado, né? É fácil olhar para as pessoas que não são espelho, que não são a gente mesmo, e achar que é fácil elas fazerem coisas, né? Por quê? Porque quando a gente toma uma distância e olha para o problema da outra pessoa, a gente acha que aquilo é muito fácil e não consegue enxergar que muitas vezes está vivendo o mesmo tipo de dificuldade e não consegue sair, né? Então, é uma coisa... E pergunto para você, quando você começou lá atrás e hoje, é um paradigma ainda? Existe um certo preconceito das pessoas procurar um terapeuta para conversar? Existe ainda um tabu ou não? Não vou porque eu não sou louco, sabe aquela coisa toda? Isso existe, tanto que os próprios planos de saúde, eles têm restrições com os atendimentos a nível de psiquiatria. Se você emite um recibo, por exemplo, para um paciente ser reembolsado, e esse recibo vai escrito psiquiatria, eles querem um relatório, eles querem saber um monte de coisa que, se você dá um outro tipo de recibo, ninguém quer saber nada, tá? Então, o preconceito existe, sim. As pessoas têm medo da psiquiatria. De novo, a palavra medo, né? Eu acho que a palavra medo é uma coisa que vai fazer parte do nosso bate-papo, né? Então, as pessoas têm dificuldade de lidar com aquilo que é desconhecido, e a psiquiatria, ela traz para as pessoas o lado desconhecido delas, né? Muitas vezes, que nem você fala na situação de depressão, né? O que é uma situação de depressão? É uma situação onde a pessoa, não vou entrar em detalhes da doença em si, mas a situação depressiva é uma situação onde a pessoa tem uma dificuldade maior de fazer tudo que é relativo a si. Se cuidar, às vezes levantar da cama, tomar banho, se cuidar da maneira mais básica, escovar dente, tudo isso. Então, ela não consegue se enxergar. Então, ela tem medo do que ela pode encontrar atrás de uma situação como essa, tá? As pessoas acham que é muito simples sair de um problema psiquiátrico quando elas estão fora dele, né? Mas elas têm a noção de que quando estão dentro é difícil sair. Por isso que elas têm medo, tá? E assim, às vezes é complicado mesmo, porque o problema pode ser pequeno, mas a gente sente ele, quando ele é nosso, de uma maneira muito grande, muito avolumada, né? E dentro desses pacientes também, podemos colocar que a criança também faz parte? O adolescente? Desse medo aí? Sim,
Sim, a criança tem menos preconceito, né? Aí o preconceito já é dos pais, tá? A criança, ela vive uma situação, que nem, se uma criança está vivendo uma situação depressiva, por exemplo, ela tem uma sensação que muitas vezes é até de estranheza, ela não sabe o que está acontecendo, então ela vai ter uma lida não muito boa com isso, tá? Então, daí você traduz isso como medo, né? Agora, os pais é que têm preconceito de levar o filho no psiquiatra, né? Então, o que acontece? Todo mundo procura um neurologista, leva o filho no neurologista, até o psicólogo é mais bem-vindo do que o próprio psiquiatra, né? Aquela fantasia de que psiquiatra vai aplicar eletrochoque, vai dar remédio forte, você vai sair do psiquiatra babando, travado, né? E assim, não é mais a realidade que a gente vive hoje em dia, né? Já faz muito tempo que, felizmente, a gente tem uma série de medicamentos que são diferentes daquilo que a gente tinha no passado e que no passado a gente nem tinha medicamentos, né? Era assim, existia uma necessidade muito grande de você ter asilos até para os pacientes, porque se você não tivesse uma contenção física, né, a nível hospitalar, você não teria condições de manter um paciente, né? Hoje, o paciente ele pode estar com problemas psiquiátricos bem graves, né, bem delicados, diagnósticos que inspiram bastante cuidado, mas está convivendo com todo mundo aí no meio da rua e as pessoas nem perceberem, onde realmente não cabe o preconceito, né? Mas existe. E vamos falar, o paciente criança de uns tempos para cá aumentou muito, pelo que a senhora entende aí, essa geração que veio aqui está mais precisando, ou a senhora acha que não? No passado aumentou? Não, no passado também existia. No passado também existia. O que eu acho que dá para a gente dizer que aumentou um pouquinho é adolescente, tá? Na verdade, eu não sou psiquiatra infantil. Então, eu não tenho esses dados específicos para te passar, tá? Mas pelo que eu acompanho, os filhos dos meus pacientes, né? Que assim, eu já estou na terceira geração de paciente, né? Já cuidei de uma leva de pacientes, depois já cuidei dos filhos, agora eu estou cuidando de alguns netos desses pacientes, né? E assim, eu tenho uma busca por indicação de psiquiatra infantil, mas não é tão grande, tá? Agora, a nível de adolescência, eu tenho percebido que as pessoas têm me procurado para ver se eu faço atendimento. Eu só atendo a partir de 15 anos, tá? Mas as pessoas têm perguntado se eu atendo uma idade um pouco menor, né? Aí eu acabo encaminhando. Mas eu acho que o que aumentou mesmo é a comunicação entre as pessoas, essa questão da globalização e coisas que não se sabia que existiam num grau tão grande, tá? Acabaram aparecendo. Agora, veja bem, apesar de eu ter dito que existe um preconceito grande ainda, ele diminuiu um pouquinho com relação à época que eu me formei. E isso acaba fazendo com que algumas pessoas procurem aquilo que não procuravam antes. Por quê? Porque elas começam a ter informação da mídia, né? E então, algumas doenças que são psiquiátricas e antes elas passavam despercebidas, né? Elas, de repente, acabam sendo permitidas. Eu acho que o maior exemplo é depressão e um transtorno de ansiedade, porque na verdade existem vários transtornos de ansiedade, mas um deles tem o nome aí de síndrome do pânico. Então, assim, a pessoa, ela não quer ter um problema psiquiátrico, mas ela entende que ela pode ter síndrome do pânico, sabe? Então, são usados alguns termos que servem como atenuante para a situação de preconceito.
E aí o que acontece? Parece que aumentou o número de casos. É lógico que, ciclicamente, nós temos algumas situações que emergem na sociedade. Agora, na pandemia, por exemplo, né, aumentou muito o nível de ansiedade das pessoas. Por quê? Porque aumentou exatamente o medo. Então, o que aconteceu antes de mais nada? As pessoas ficaram com medo. Medo de sair na rua, medo de conviver com as pessoas que estavam à volta, medo de pegar a doença, é óbvio, mas medo de tudo. Então, ficaram com medo, o medo vai gerar uma ansiedade, e aí, assim, a relação que nós tivemos que ter com os pacientes no período, principalmente no início da pandemia, né, foi algo, assim, assustador também para o médico, porque você estava diante de muita gente que não sabia mais como se portar, tá? Tinha que ter medo, nós estamos em pandemia, tá? Não acabou, não. Eu acho que as pessoas precisam ter muito cuidado com essa situação de vamos flexibilizar. Eu não vou no carnaval, gosto muito de carnaval, mas eu vou ser bem franca, não vou pular carnaval, não, tá? Não estou indo a shopping ainda, eu acho que tem algumas coisas que a gente, se pode, tem que tomar cuidado, não é se privar, é tomar cuidado, sabe? Então, mas não ter o medo da situação. Que eu digo que eu não estou fazendo é por uma questão de cuidado. Se eu tenho que fazer, eu vou lá e faço. Eu tenho uma opção. Em vez de pular carnaval em aglomeração, eu vou buscar um lugar mais sossegado, né? Eu não preciso mais ficar preso em casa, mas eu preciso respeitar a situação que está vivendo, né? E o que aconteceu? No começo, todo mundo se restringiu, se trancou em casa, nada podia. E agora, de uma hora para outra, parece que o vírus fez a mala, saiu correndo embora, né? E todo mundo pode fazer tudo. Então, a gente vê que muita gente acaba tentando viver nos extremos. Esquece que existe um meio termo, né? Isso é uma situação que traz muito problema a nível psiquiátrico. Tá? Ô, doutora, aproveitando o gancho aí que você falou da pandemia, que a pessoa, no caso do medo, ela muitas vezes não sai de casa, mas aí existe também, pode cair dentro da armadilha da paranoia, começa a passar álcool, tudo, há essa possibilidade também de ter o extremo do outro lado? Sim, sim, a pessoa, ela, pelo medo, tá, ela acaba gerando um mecanismo de defesa. Cada pessoa vai gerar um mecanismo de defesa que é possível dentro da sua situação psicológica, né? Então, isso é uma coisa que tem a ver com a história de vida da pessoa, tá? Então, maior o medo, maior a quantidade de defesas que muitas vezes você vai colocando, tá? E essa questão de ficar passando álcool na mão toda hora, de ficar desesperado com uma situação, tá? Ela é gerada pelo aumento da ansiedade. Na verdade, não chega a ser uma paranoia, tá? A paranoia teria um colorido um pouco mais acentuado até, né? Mas é algo bem importante e que atrapalha a vida da pessoa, né? Porque, assim, teve várias pessoas que acabaram praticamente se machucando de tanto passar álcool na mão, sabe? Assim, acaba sendo um exagero, tá? O excesso de limpeza, eu não vou falar de transtorno obsessivo compulsivo, porque essa situação que se viveu na pandemia, de excesso de lavar mão, de passar álcool, não é o transtorno obsessivo compulsivo, tá? Ela é gerada pela situação do medo do vírus, do medo do bicho. Mais fácil falar assim, porque fica mais fácil das pessoas visualizarem o monstro, né? Mas excesso causa outros tipos de problema. Então, sempre o caminho das pedras, né? O caminho do meio é o caminho que faz você andar fácil.
né? Você está falando, é o toque, né? É isso? Transtorno. Isso, o transtorno obsessivo compulsivo é o toque, né? Então, as pessoas, elas, às vezes, elas não gostam da psiquiatria, mas elas gostam de usar os termos da psiquiatria, né? Então, a pessoa fala assim, eu estou com toque. Não, não está com toque, você está exagerando no que está fazendo. Para chegar no diagnóstico daquela situação, você precisa fazer uma avaliação direitinho e ver se cabe realmente aquele diagnóstico. Por quê? Porque quando você se classifica com um problema, com uma doença, seja toque, seja o que for, tá? Cabe a você tratar daquilo, né? Tá, mas eu falei por brincadeira, ok. Mas a gente entende que em alguns momentos se brinque, né? Mas com doença não é bom brincar, né? Então, a gente brinca, tá? A gente brinca. Eu não sou daquelas pessoas cheias de prurido com o que fala, ai, tem que ser politicamente correto, não pode brincar um pouquinho. Não, muito pelo contrário, eu acho que tem que brincar, mas não pode exagerar nessa brincadeira também, né? Então, excesso de lavar a mão é uma coisa, o toque já precisa de uma avaliação e diagnóstico médico. Tá? Vamos aqui, doutora, vamos a alguns comentários aqui dos nossos ouvintes aqui, nossos que estão no comentários e perguntas, né? Aqui tem uma pergunta do Edson, que é o presidente do HBC. Ele fala aqui o seguinte, ó, existe uma dificuldade em acompanhar adultos, jovens e crianças? Tem alguma diferença? Adulto, jovem, criança, tem. É mais difícil a criança, mais difícil o jovem? Existe uma dificuldade aí? Tem nenhum problema? A criança, ela tem uma metodologia para ser abordada, para ser entendida, que exige uma formação específica. Quando a gente fala de medicação, as doses de medicação do adulto, da criança, são totalmente diferentes, e assim, na psiquiatria, na neurologia também, às vezes, a dose de remédio, de psicotrópicos que a criança precisa é até maior do que a de adulto, sabe? Mas existe, sim, uma diferença de manejo. Veja bem, a gente costuma dizer que na pediatria como um todo, né, que a criança não é um mini adulto. Ela tem algumas características que são muito particulares, né? Por isso que a gente tem a especialidade sempre do lado da psiquiatria e o lado do jovem e do adulto. A ebiatria é a que trata com os jovens. A gente não tem ebiatria na psiquiatria. Esse especialista não é uma coisa comum, né? Mas o psiquiatra infantil é algo comum, porque exige realmente uma formação diferenciada. É muito mais difícil? Olha, não é uma questão de dificuldade do lidar com a doença, tá? Às vezes a doença ela tem o mesmo formato. A questão é lidar com a criança e lidar com o adulto, né? Algumas pessoas têm facilidade de lidar com idosos. Outras pessoas têm facilidade de lidar com adultos. Outras pessoas lidam melhor com criança, né? Eu, por exemplo, eu adoro criança, mas eu não gosto de ver criança sofrer. Então, para mim, lidar com o adulto e segurar a barra com o adulto, pelas minhas características, é muito mais possível. Não é fácil e não é difícil, é possível. Eu lidar com uma criança é muito difícil. Eu corro o risco de talvez chorar com a mãe, né? Então, assim, a dificuldade está na característica da pessoa que está atendendo. Tá? Não sei se eu consegui responder, Edson. Não, perfeito. O Felipe Xerife está falando aqui, ó, doutora Selma, excelente profissional, está dizendo aqui. E tem uma pergunta aqui, as redes sociais interferem no psico das pessoas? Você acha que... Podem interferir. É uma coisa que Existe.
Antes não existia rede social e hoje Sim. tem. Já há vários anos atrás, a psiquiatria enfrentava a realidade de que os jogos eletrônicos estavam trazendo uma alienação das pessoas, estavam trazendo uma patologia específica que muitas vezes acabava requerendo a internação da pessoa para poder lidar com essa situação, tá? Com o aumento dessa questão das redes sociais, isso passou a ser uma realidade também. O que acontece? Algumas pessoas, elas acabam se envolvendo com as redes sociais e elas passam a não viver a própria vida. Então, elas começam a ver a vida do outro na rede social e, às vezes, a pessoa acha que aquilo que é postado é a plena realidade da vida, tá? Eu sou meio palhaça, eu gosto de postar na rede social umas fotos meio esdrúxulas, né? Então, foto de cachorro, foto de eu fazendo careta, umas coisas assim. Mas a maioria das pessoas, quando vai postar uma foto, põe aquelas coisas de filtro e passa maquiagem. Eu passei batom, tá? Para falar com você aqui, né? Mas eu também não estou usando porque tem a máscara. Mas veja bem, você vai colocar na rede social uma coisa que não é feia, pelo menos na grande maioria das vezes, tá? E aí aquela pessoa que é insegura vê uma foto bonita de algum conhecido dela, algum posicionamento legal, alguma frase bonita, e acha que aquilo é que é a realidade da vida do outro. Ela olha para a vida dela, ela vê que ela tem dificuldades, que ela tem conta para pagar no final do mês, e ela começa a se recolher, tá? Isso pode gerar, inclusive, uma situação de depressão, tá? Vai aumentando a ansiedade, aumenta a insegurança de quem tem isso como uma questão e pode ir gerando problemas. Fora o fato que eu já comentei da pessoa começar a viver a vida do outro, né? Essa coisa de a palavra fã, né? Então, assim, sempre existiu aquelas pessoas que gostam de uma figura pública, vão lá e ficam perseguindo no bom sentido, tá? Aquela figura pública. Hoje, o que acontece com a rede social? As pessoas, elas usam aquela palavra influenciador, né? E elas acham que elas são influenciadoras, elas ficam postando coisa e achando que elas têm um papel na vida que, na verdade, elas não têm. Vivem, de novo, uma vida de fantasia. Não é a vida do outro, é diferente, mas ela vive uma fantasia da própria vida. Então, assim, rede social tem um lado bom, tá? Eu acho que a gente não pode dizer que não é uma coisa legal, mas traz muito problema se você não souber usar, né? De novo, o caminho do meio é o caminho que a gente tem que buscar. Alguma coisa que seja não exagerada em tudo. Tá? Aqui tem mais um comentário aqui, doutora. Dricorte Laser. Ela está falando aqui, ó. Estou viva e hoje, por causa da doutora que me ajudou aí, a Dricocorte Laser. Deixa eu ver aqui, o bombeiro aqui, o João Nascimento está dizendo aqui, é muito difícil mesmo. Nós, bombeiros, durante nossos tempos de serviço, fomos chamados para ajudar familiares com pessoas em casa com problemas de pânico, ansiedade, depressão e até mais complicado, né? Está comentando que ele atendeu muita ocorrência desse jeito. E ele também comenta aqui, também dentro das nossas próprias famílias, até com nós mesmos, né? Está comentando esses detalhes aí. Deixa eu ver aqui. Aqui, a Isabela, gostaria de parabenizar aqui a doutora, profissional muito competente na área da psiquiatria. Pode falar, doutora. O bombeiro é um profissional que ele sempre esteve muito envolvido na questão da psiquiatria, né? Houve tempo que a gente não conseguia levar paciente para o hospital, um paciente psicótico grave, se não fosse com a ajuda do bombeiro, né? Quantas e quantas vezes se chamava
o bombeiro mais, né? Agora, existe uma outra proposta, se chama o SAMU, né? O SAMU tem uma ligação mais direta com a polícia. Bom, o bombeiro também é polícia, né? Mas o bombeiro mora no meu coração, porque eu sempre tive muita ajuda dos bombeiros na profissão, tá? Queria deixar isso registrado. Muito bom. Ô, doutora, agora veja bem, a profissão policial e bombeiro, vou falar agora de mim aqui, não é fácil um ser humano, que é um bombeiro, ir por uma ocorrência e deparar com outro ser humano, muitas vezes aí esmagado nas ferragens de um carro, muitas vezes carbonizado, muitas vezes afogado, por nossos mergulhadores, que muitas vezes vai pegar um corpo aí que já faz 3 dias, 10 dias, né? Então, e o policial também, né? Naquela adrenalina também. Aí, na verdade, apesar dessa profissão, acho que constantemente, tanto o policial como o bombeiro deveria também passar por um terapeuta, né? Para poder. Isso não vai carregando, com o passar do tempo, não vai carregando. Sim. Eu seria. Bom, a polícia, pelo que eu sei, tem psicólogos dentro da corporação, né? Então, assim, o ideal da polícia seria que os policiais pudessem, de fato, usar o serviço psicológico que eu sei que existe, eu não sei se é suficiente, né? Mas é fundamental, ou seria fundamental que isso acontecesse. Agora, falando em termos de ideal, seria muito importante que todas as pessoas que lidam com pessoas, que lidam com vidas, pudessem ter um apoio psicológico mais presente, sabe? Porque é muito difícil você lidar com a miséria do outro, né? Ela te remete à tua miséria, é bem complicado, né? E ter um apoio sempre é bom, né? Então, você tem toda a razão. Tem uma pergunta aqui, doutora. Mr. Martin, né? Está perguntando aqui, doutora, como funciona a formação para a psiquiatria? É uma formação à parte da psicologia, medicina ou uma especialização nas seguintes áreas? E como é que funciona a formação aí da psiquiatria? É uma pergunta que Ele é médico, né? Então a gente faz os 6 anos de medicina, conclui a faculdade, aí vai fazer a residência. A residência em psiquiatria clínica são 2 anos. No meu tempo, se fazia em 3 anos para poder ter o certificado de residência em psiquiatria infantil. Então, exigia mais 1 ano de formação à parte. Você forma médico psiquiatra, você tem competência de atender clinicamente as patologias emocionais, tá? Você não está habilitado para atender de fato o trabalho psicoterápico. O psicoterapeuta, ele é o médico que fez a residência em psiquiatria ou não, tá? Ele pode não fazer a residência em psiquiatria e fazer o curso de psicoterapia. Ou o psicólogo que fez o curso de psicoterapia. Então, veja bem, o médico, 6 anos, mais a formação de residência, ele é o psiquiatra, tá? Fez o curso de psicoterapia, ele é o psicoterapeuta, tá? Existem várias linhas de psicoterapia, mas não importa qual, fez o curso de psicoterapia, ele é psicoterapeuta. E a pessoa não precisa ser médica, ela pode ter, pode ser, por exemplo, assistente social, alguns cursos de psicoterapia aceitam até pessoas que não são da área de saúde, né? Por exemplo, a formação quando você faz um curso de psicanálise, existem cursos de psicanálise específico. Tem gente que não tem nenhuma formação médica, nenhuma formação psicológica, nada nem de área de saúde, e faz o curso, né, de psicanálise e pode atender
nessa linha de psicanálise. A linha da psicanálise, ela é bastante controversa, ela é um pouquinho diferente da maioria das linhas de atuação da psicoterapia geral, tá? Nem melhor nem pior, diferente, só isso. Agora, todo mundo se conversa, tá? E acaba trabalhando em conjunto. O psiquiatra que tem um paciente que usa a medicação, às vezes não é adequado que ele faça a psicoterapia desse paciente. Então, como psiquiatra, você pode ter um paciente e mandar ele, encaminhar ele fazer a psicoterapia com um psicólogo, tá? Ou você pode mandar para outro psiquiatra, tá? Depende do relacionamento que você tem. Porque é importante que o médico que trata do paciente e a pessoa que atende em psicoterapia estejam num trabalho conjunto, tá? Eles consigam dialogar, consigam olhar pelo bem do paciente, ter uma mesma linha de pensamento, tá? É muito psico, né? Confunde mesmo a cabeça das pessoas, tá? Tem um comentário aqui do coronel Wilson Leite. Então ele está comentando aqui: o bombeiro lida com situações críticas, porém não lida com conflito. A polícia é muito mais difícil, porque ela lida com conflitos e precisa administrar conflitos. E tem um outro comentário aqui também: tanto o bombeiro quanto a PM possuem atualmente programas de apoio psicológico, então chamado de NAPS. É pouco, mas existe. O importante é que pode falar, doutora, pode falar. O importante é que existam esses programas, porque se existe um programa, ele pode ser ampliado, né? Então, e eu acho que é fundamental. Sem polícia e sem bombeiro, a gente não tem como ter uma qualidade de vida, né? Lógico, a gente precisa da sociedade como um todo, precisa de todas as profissões, mas veja, tem coisa que é difícil de fazer, né? Que é mais pesado, né? Estava uma pergunta aqui, o Drico Corte Laser está perguntando aqui, se pode prescrever? Ele está perguntando aqui. O psiquiatra prescreve, tá? Sim. O psicólogo não prescreve. O psicoterapeuta, se não tiver a formação médica, não prescreve. Tem que ter o CRM. Tem que ter o CRM, tá? Existe uma coisa que a gente chama de prescrição de comadre, né? Então, eu falo para você, você está tomando um chá? Você estava rouco, né? Coloca aí no seu chá o remedinho X ou Y, e é bom, sabe? Eu tomei, bom para garganta, né? Então, assim, essa coisa de eu usei, ele é um medicamento sem controle, então eu falo para você. Às vezes você pega algum psicoterapeuta pedindo para a pessoa tomar alguns medicamentos, mas se ele não tem uma formação para isso, não é adequado, tá? Então, existem formações paralelas, por exemplo, de floral de Bach, até outras especialidades alternativas, tá? Que você pode fazer e prescrever aquilo que você estudou especificamente. Então, você faz um curso de floral de Bach. Com o curso de floral de Bach, você não vai prescrever homeopatia, por exemplo, tá? Então, a prescrição ela é feita somente dentro da formação da pessoa, ok? Doutora, tem outra pergunta aqui, o Mr. Marty Lyon. Ele está perguntando o seguinte: sobre as abordagens, quais a senhora comumente utiliza para tratar da maioria dos pacientes? Pergunta. Eu não sei o que ele quis dizer exatamente com abordagem, né? A minha formação é em psicodrama. A gente faz uma formação, mas estuda
algumas outras coisas, tá? Então, no meio da formação, tem uma noção de psicanálise, tem uma noção, a formação em psicodrama é a maior dela, mas bioenergética, a gente estuda o que pode relacionado à área, e a melhor abordagem de paciente se chama bom senso, tá? Então, você vê um paciente que está, por exemplo, agitado, como que você tem que proceder? Você tem que tirar o pé, você tem que ir mansinha com ele, ao mesmo tempo, você tem que ter uma firmeza para lidar com o paciente, tá? E assim, tentar se colocar no papel dele, tá? A minha sala de atendimento, desde sempre, não tem mesa entre eu e o paciente, tá? Por quê? Porque é para aproximar o paciente, para ele não se sentir num nível diferente, tá? Então, você vai quebrando algumas coisas que você entende que podem te aproximar do paciente. Isso não significa abraçar e chorar junto, tá? Por quê? Porque a pessoa que está atendendo, seja ela quem for, ela precisa ter uma postura firme, ser compassivo, mas não entrar no problema do paciente, porque se ele quisesse um amigo para trocar ideia, ele ia tomar um chá na casa do amigo, não ia no médico, né? Então, assim, que abordagem se usar? Aquela que o bom senso mandar dentro da formação toda que foi feita, tá? Não sei se deu para esclarecer. Deu. E tem uma outra pergunta aqui, vamos ver aqui, o Artistici Crenovatio, é o nome, é o que está aparecendo para mim aqui. Olha a pergunta dele aqui, nas últimas décadas, as tendências suicidas têm apresentado índice elevado? Então, tem, tem sim, mas porque está aparecendo também situações relacionadas a uma série de transtornos que tem como relação final a situação de suicídio. O suicídio, ele faz parte da realidade de várias patologias, a possibilidade do suicídio, tá? Aumentou, mas se você for ver, aumentou também o número da população, tá? O suicídio, ele é uma realidade que a gente não pode desprezar, não. Mas eu me preocupo, hoje em dia eu vejo que existe um sofrimento muito grande com uma coisa que é a ansiedade, por exemplo, que as pessoas acham que é uma bobagem, tá? Então, o que a gente precisa para evitar suicídio? Tentar ouvir as pessoas e ouvir os sinais que a pessoa está dando de que tem alguma coisa de errada com ela, tá? A estatística do suicídio, eu acho que ela não é uma coisa que não é relevante, é que ela não tem que ser vista em primeiro lugar. Claro, o epidemiologista vai trabalhar com esses dados, tá? Mas aumentou tanto quanto aumentaram todas as outras patologias, tá? Doutora, nosso tempo está acabando, estamos chegando ao final aqui. Queria agradecer imensamente aí. E as suas considerações finais aí, minha ilustríssima doutora. Eu queria agradecer muito o convite, tá? Quem me conhece sabe que eu não sou muito amiga de fazer esse tipo de trabalho, né? E assim, eu aceitei porque eu tenho um carinho muito grande pelos bombeiros, né? Como eu disse, já me ajudaram muito. E assim, eu acho que o fato de eu estar aqui falando com vocês mostra que a gente pode fazer mesmo aquilo que acha que é
mais diferente. Por exemplo, ir no psiquiatra quando achar que tem um problema qualquer, né? Então, assim, quebrar barreiras, quebrar essas situações de preconceito, elas são importantes porque ajudam a pessoa a ficar melhor, né? Então, o que eu queria dizer é, não tenho medo do psiquiatra, não, tá? A gente é médico como outro qualquer. Então, se tiverem algum problema, procurem os psiquiatras aí na redondeza de vocês. E a senhora não quer passar o endereço onde você atende, consultório, telefone, se alguém precisar? Meu Instagram, eu acho que se alguém é Buzo Selma, tá? Se alguém quiser fazer contato, eu acho que é a melhor coisa fazer contato pelo Instagram. Eu prefiro não passar o telefone em nível público assim. Tá bom. Não é legal. Mas a gente faz um contato ali naquele direct, né? Dá para passar alguma informação, até alguma dúvida que a pessoa tenha, tá? Estou à disposição para tirar alguma dúvida. E também quero aproveitar aqui e agradecer aqui as pessoas que acompanham a gente. Olha aí que bacana, hein? Teve bastante pessoas aí. Um abraço e agradecendo já o Picolé Murilo, João Nascimento, S. Luiz da Silva, MR Martin Lion, Malu Françoso, Edson Alves Domingues, Leandro Perazzi Nata, Lilian Margarete Buzo, J. Binho 52, Cíntia Maria Santos Gomes, Valéria Campos, Pote Flávia, Trux Covers, estou lendo aqui mais ou menos, hein, gente? Rick Pesari, Emílio Valentim, Tati Táveres, João Torro, né? Geraldo Silva, Felipe Xerife, Um Grito no Silêncio da Alma, Ju Levinsky, Jennifer Filgueira, Nathalie Daquili, ela já está me corrigindo aqui, a minha esposa aqui está falando que ela conhece, Nathalie, adivinha, Nathalie Daquili, adivinha quem está me corrigindo? Nilza, Iase, Isabela Igual, Éramos 20, Bombeiros Sapatores, Dricorde, a Laser, Heitor Barros, Cândido, Cássia Adônio, Alvine, Suzy Marques, Marisa, Alonso de Souza, Isabelle Demarque, Pequinina, Generosidade, isso mesmo. SJ Demarque, Marcenaria, Evaldo Schuster, deixa eu ver o que mais aqui, Probab, né? Double 52, Left, Capuccio, Rosari, Renata Demick, Silvana Gonçalves, Vicátio, Juliana Risse, e deixa eu ver aqui, Rosimeire, Marisa Alonso de Souza, acho que eu já falei, parabéns, está dando os parabéns, e o Valentim Pupo, um abraço, Valentim. E também, doutora, aproveitar dizendo aqui que essa caneca aqui, ó, é sua também, está te aguardando. Nós costumamos fazer aí nosso almoço toda segunda, quarta-feira, lá no restaurante Pingos, toda segunda, quarta-feira do mês. A senhora vai receber aí, a sua presença vai ser espetacular nesse almoço, a senhora puder comparecer, para ir lá buscar a sua caneca. Bom, obrigado, doutora. Obrigado ao pessoal que nos acompanhou. Tive o prazer de conversar aqui com a doutora Selma, espetacular profissional. Obrigado, gente, e até a próxima live semana que vem. Um grande abraço a todos. Obrigado, doutora. Gratidão. Obrigada, eu agradeço muito, agradeço a todos que participaram. Tem gente aí que eu não vejo faz tempo, que eu conheço bem, olha, sem citar o nome de ninguém, um beijo a todos. Muito obrigada. Tá? Um abraço, gente. Até a próxima.